Olá galera, nessa videoaula aqui a gente vai falar sobre juros compostos. E é exatamente os juros compostos, pessoal, que está presente nas modalidades de financiamento, empréstimos, né? Na realidade, os juros compostos é o que está presente, né? É o que é mais concreto no dia a dia do mercado financeiro, beleza? Por quê? Porque ele traz mais rentabilidade aos credores. E a gente vai ver como, né, é mais rentável os juros compostos, utilizando um exemplo. Porque só com o exemplo que a gente vai entender a ideia de juros compostos, beleza? Por quê? Eu falei isso para vocês porque lá em juros simples, eu tinha falado que os juros simples, que esse tipo de juros, só é tratado, eu acho que entre família, né? Porque não traz tanta rentabilidade. A taxa de juros está sempre em cima do valor inicial, enquanto que os juros compostos não. Vocês vão ver qual é a ideia de juros compostos. Então, imagine aqui que você, aqui vamos pegar o marco inicial, né? Que você pegou hoje, tempo zero aqui, hoje, o valor de R$ 100 no banco. Vamos pegar um valor bem simples aqui, tá? R$ 100. E que esse banco está cobrando uma taxa, vamos colocar o I aqui, de 10% ao mês. Então, essa é a taxa que o banco está cobrando a você. Vamos calcular os juros depois do primeiro mês. Então, aqui no primeiro mês, qual vai ser os juros cobrados pelo banco, certo? Então, vamos lá. Os juros no primeiro mês nada mais é que o valor do capital inicial. Então, vamos chamar isso aqui de capital, ok? Capital inicial. Então, o valor do capital inicial, o valor que você pegou, multiplicado pela taxa de juros, que é I, certo? Ou seja, esses juros do primeiro mês nada mais é que 100 multiplicado pela taxa de juros, que é de 10%. Então, simplificando aqui, vamos ter que os juros no primeiro mês é de R$ 10. Beleza. E agora vamos calcular os juros no segundo mês. E aqui é que tem que tomar cuidado, pessoal. Porque os juros no segundo mês, ele não vai, né? A taxa de juros ela não vai incidir em cima dos R$ 100, e sim em cima da sua nova dívida. Então, vamos pegar um exemplo bem simples aqui. Quando você vai acessar o Facebook, né? Depois de 30 minutos ali que você está olhando os recados, você vai lá e atualiza a página, né? Vai aparecer algumas postagens mais recentes, tá? Dos seus amigos ali. É exatamente o que acontece com o banco. Então, no primeiro mês ali, ele vai dar uma atualizar, né? Nas dívidas dos devedores. E vai aparecer a nova dívida para ser calculada, né? Para ser calculado os juros no segundo mês, para ser calculado os juros no mês subsequente, porque o valor desses juros vai incidir em cima da sua nova dívida. E a sua nova dívida, eu vou chamar aqui de M1, tá? Montante no mês 1, ela vai ser igual a o capital inicial, ou seja, aquilo que você pegou emprestado, vamos colocar aqui C, somado com a taxa de juros, tá? Aliás, com os juros produzidos no primeiro mês, que é de, no caso, R$ 10 aqui, né? Que é de C mais I. Aliás, C multiplicado por I, né? Então, C multiplicado por I. Então, colocando o capital aqui, o C em evidência, vamos ter 1 mais I. Beleza, pessoal? Ou seja, esse montante aqui inicial, a gente pode até calcular rapidamente aqui, nada mais é que 100 mais 10, que é de 110. Então, para a gente calcular os juros aqui no segundo mês, vamos ter que incidir a taxa de juros em cima da sua nova dívida, que é de R$ 110, tá bom? Então, os juros aqui no segundo mês nada mais é que a sua nova dívida, que é de R$ 110. Então, vamos chamá-lo de M1, certo? Então, seria a sua nova dívida, que é M1, multiplicado pela taxa. E continua a mesma. A taxa ela continua a mesma, é 10% ao mês. Então, podemos dizer que esses juros no segundo mês nada mais é que a sua nova dívida, que a gente sabe que é de 110. Eu só fiz essa representação aqui para a gente depois encontrar a fórmula de uma forma bem mais simples, tá bom? Então, a sua nova dívida é multiplicado pela taxa de juros. E você vai ver que, simplificando aqui, vamos ter os juros, né, calculado no segundo mês vai ser de R$ 11. Então,
vocês percebam que o juro no primeiro mês é de R$ 10 e o juro no segundo mês é de R$ 11. Vocês observem que o juro no segundo mês é um pouco maior, certo? Por que ficou maior esses juros? Porque a taxa de juros incidiu em cima da nova dívida e não dos R$ 100, como é lá nos juros simples, né? Vocês lembram que os juros produzidos no primeiro, segundo, terceiro, quarto, 10º mês sempre iria ser de R$ 10 se estivéssemos trabalhando aqui com os juros simples. Tá? Por isso que os juros compostos ele traz mais rentabilidades aos credores. Por quê? Porque a gente está calculando os juros em cima de outro juro. Por isso que é tão conhecido os juros compostos, é conhecido como um cálculo que é realizado em cima de juros, é juros sobre juros, certo? Então eu estou calculando a taxa de juros, tá? Em cima do novo valor que já tem os juros em cima dele, beleza? Por isso que no mercado financeiro continua com esse tipo de cálculo, né? Os juros compostos está presente no nosso mercado capitalista, tá bom? Beleza, então vamos lá, vamos agora encontrar, generalizando aqui, né? Vamos colocar uma pequena fórmula aqui para encontrar o montante, né? A sua nova dívida. Então a nova dívida nada mais é que a dívida inicial, aliás, a dívida do primeiro mês, que a gente chamou de M1, somado com os juros que incidiu no segundo mês, que é de o montante 1 multiplicado pela taxa. Certo? Eu estou fazendo isso aqui só para a gente encontrar a fórmula depois. E vocês percebam que a sua nova dívida, e a gente sabe qual é, né? Seria 11 mais 110. Não precisar nem fazer esse cálculo aqui. Visualizando aqui, a gente percebe que a nova dívida é de 11 mais 10, 110, que seria de 121. Mas eu estou encontrando aqui para a gente depois encontrar a fórmula do montante. Então vamos lá. O montante, né, a sua nova dívida, nada mais é que M1 em evidência aqui, podemos colocar, que são termos comuns nos dois termos aqui. Teríamos aqui 1 mais I, certo? Ou seja, a sua nova dívida vai ser o montante, a sua dívida no mês 1, que é de 110, certo? Ou seja, mas a gente encontrou aqui, ó, que essa dívida no mês 1 nada mais é que o capital 1 mais I, e isso aqui multiplicado por 1 mais I. Ou seja, a sua nova dívida nada mais é que o capital multiplicado por 1 mais I elevado ao quadrado. Se você continuar com esse mesmo raciocínio aqui no mês 3, você vai ver que a sua nova dívida, ou seja, o M3, vai ser igual ao capital por 1 mais I elevado a 3. Então, pessoal, a gente pode generalizar a fórmula, né, para encontrar a dívida atual, né, nos juros compostos. Então, a dívida atual, vamos colocar aqui M, vai ser igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Certo? Então, esse tempo aqui, a gente pode encontrar a dívida em qualquer tempo. Basta para isso multiplicar, substituir aqui no tempo o período que a gente está trabalhando. Se eu quisesse encontrar minha dívida no terceiro mês, então no lugar do T aqui, eu substituiria por 3. No segundo mês, substituiria por 2. No 10º mês, por 10. Então vocês percebam que é simples a fórmula dos juros compostos, mas é que a gente tem que entender um pouco esse processo aqui, tá bom? Vocês iriam perceber que a dívida no segundo mês é de 110 mais 11, seria de 121. E sua dívida só cresce. Ó, a sua dívida aqui é de 110, aqui passou para 121. Então, os juros aqui agora, no terceiro mês, iriam incidir em cima de 121. Então, seriam juros um pouco maior. Tá? Vocês podem utilizar, fazer um cálculo aí em casa, como exercício, e tentar encontrar essa relação aqui. Vocês vão ver que é verdadeira. Tá bom? Então, essa aqui é a ideia de juros compostos. Nas próximas aulas a gente vai tentar fazer exercícios disso aqui para massificar, né? Para trabalharmos mais a ideia de juros compostos. Tá bom? Então espero que vocês tenham compreendido. Inscrevam-se no nosso canal aí e curtam o nosso vídeo, se gostou. Tá bom, pessoal? Então muito obrigado e até mais.